Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Fazendo vídeo nessa correria toda, né? Entre audiências e roteiros. Bom, como eu já tinha dito, né? Para quem não me conhece, para quem já me conhece, sou a doutora Marina, advogada, especialista em defesa do consumidor, inscrita na OAB São Paulo. E conforme eu já tinha falado semana passada, eu ia trazer um outro caso, né, nessa segunda semana de março, de violência contra a mulher, né, um feminicídio, né, que dessa vez eu posso falar com muita propriedade, né, na época não foi considerado feminicídio porque ainda não existia essa tipificação penal na época. Mas eu posso falar com muita propriedade porque eu vivi, tá? Não tô falando de mim não, tá? Mas eu vivi porque eu vi, tá? Eu tinha 12 anos na época, tá? Eu sou de 96, esse caso aconteceu em 2008. Eu acompanhei tudo, tá? Os 5 dias de cárcere privado em Santo André, no Grande ABC Paulista. E eu também acompanhei o julgamento na época, eu tinha 16 anos, foi em 2012, e um julgamento tanto quanto polêmico, né, que pra mim foi um circo, né. Muita gente fala do julgamento do caso Nardoni, né, que parecia final de Copa do Mundo, né, mas eu acho que esse caso aí foi pior, foi bem pior. E eu vou falar o porquê. Foi considerado, né, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo um dos maiores cárceres privados aí que resultaram em feminicídio já registrados no Brasil, inclusive, tá? Eu estou falando do caso da Eloá Pimentel e do Lindenberg Alves, tá? Bom, vamos começar, né? Talvez eu vou tecer aqui duras críticas, né, ao que aconteceu na época, porque eu acredito que foi até bem pior na questão imprensa, né? Eu falei do caso da Ângela Diniz na semana passada, né, como que a imprensa abordou na época. E eu acredito que no caso da Eloá foi até pior, né? Não falo só da questão da mídia ter sido machista, mas a questão do sensacionalismo da mídia em geral, o sensacionalismo da imprensa em geral, né? Colocaram tanto sensacionalismo, né? Eu acredito que foi um dos N fatores aí que fizeram com que a Eloá acabasse como acabou, infelizmente, tá? E também, na minha opinião, todos estão errados, né? Todos estavam errados nessa história, né? Eu acho que todo mundo errou aí, né? Errou a imprensa, errou a polícia, Lindenberg, que é o próprio culpado do que aconteceu. Eu acho que todo mundo tá errado, tá? As únicas vítimas, na minha opinião, foram a Eloá, né, que infelizmente foi a maior vítima dessa situação, e a Nayara, que eu vou falar depois, que era amiga dela na época e também foi vítima, né? Não tão grave, mas foi, né? Que eu acredito que se ela não passou, deve estar passando por um bom tratamento psicológico até hoje, né? E não é por acaso, né, que ela pode estar passando, né? Porque realmente um caso assim, sinceramente, é de desacreditar. Bom, vamos começar. A Eloá Cristina Pereira Pimentel, nasceu no dia 8 de maio de 1993, em Maceió, capital do Alagoas, do estado do Alagoas. Ela era filha de um ex-policial militar, um cabo da Polícia Militar de Alagoas, tá? Que já foi, nesse caso eu não vou entrar no mérito, porque o assunto não é ele, tá?
é pai, filho é filho, tá? O filho não pode ser condenado pelo caráter do pai. E de uma, acho que era dona de casa, hoje, se não me engano, ela é enfermeira, tá? A mãe da Eloá. E assim como muitos nordestinos, né, acredito que os pais dela vieram, né, aqui para São Paulo para tentar uma vida melhor. Ela morava no conjunto habitacional, né, num bairro que era o Jardim Santo André, né? Sim, não confundam, tá? O Jardim Santo André é o bairro e a cidade de Santo André onde o fato aconteceu, tá? Ela começou um relacionamento, tá, com Lindenberg. O Lindenberg era um motoboy, tá? E assim, ela teve esse relacionamento por 3 anos. Ela tinha 15 anos quando foi morta, tá? Ou seja, ela começou a namorar ele com 12 anos e ele tinha 19 na época, tá? Na época do crime ele tinha 22. Não vou comentar em relação à idade da menina na época, né? Eu acho que pela minha postura aqui vocês já preveem a minha opinião sobre isso, né? Mas não vem ao caso. E só que os próprios amigos, né, da Eloá, que já estudavam com ela na época que ela começou a namorar, o Lindenberg falou que nesses 3 anos de relacionamento já era bem abusivo. Já era bem abusivo, tá, em relação a Eloá, né? Mas chega num ponto que não dá mais para aguentar. Então, ela já com 15 anos, né, já um pouco mais madura, ela já fala, já dá chega pra lá aí no Lindenberg, né, e fala, ó, eu não quero mais ficar com você, você tá sendo muito grosso, muito estúpido, né, inclusive os amigos dela falavam várias coisas, né, que mesmo ela estando com os amigos, ele ficava de olho nela, ficava parando a moto perto dela e tudo mais, até que um dia ela se encheu, né, e falou assim, agora eu não quero mais namorar, agora eu quero estudar, né, ou seja, é a melhor coisa que uma mulher faz quando dá um basta aí num relacionamento abusivo. Eu quero estudar, né, e quero decidir o que eu quero fazer da minha vida. Mas ele não aceitou, né, a história, acho que essa história todo mundo já sabe, né, o que acontece por muitos feminicídios aí afora. E ela chegou a voltar com ele algumas vezes, mas não deu muito certo, né? Isso depoimentos dos próprios amigos dela na época, que também foram testemunhas no julgamento dele. Mas aí ela deu um basta definitivo, mas mesmo assim ele não se conformou. Até que no dia, se não me engano, no dia 13 de outubro de 2008, né? Ela juntamente com a Nayara, que será também uma das vítimas, e mais 2 amigos decidiram ir até a casa da Eloá logo depois do almoço, né, depois do horário da escola, para realizarem um trabalho escolar, né? E enquanto a Eloá e a Nayara estavam fazendo comida, se não me engano, e os outros 2 meninos estavam preparando as coisas para o trabalho, né? E se depararam então com Lindenberg, né? De repente aí batendo a porta, assim, entrando de supetão, com uma arma na mão, aí começando aí o terror, né? E isso era só o começo, né? O terror dos 5 dias que lá ia ficar sob a mira, né, desse maluco aí, pra não falar outro nome, que muitas vezes o YouTube pode até retirar do ar esse vídeo, né. Ele de início, né, no final da tarde do dia 13, ele liberou os 2 rapazes, né, os 2 amigos da Eloá, e ficou só a Eloá e a Nayara, né. E aí que começa realmente o terror, porque a imprensa vai começar a ficar em cima, né? E eu me lembro perfeitamente, eu tinha 12 anos sim, mas também não era boba,
Gente, era a imprensa, era de 5 em 5 minutos falando sobre isso. Quem tá assistindo, quem estiver assistindo esse vídeo, com certeza lembra, né? Em todos os canais de TV aberta, né? Até TV local mesmo, que não tinha nada a ver, né? Eu, por exemplo, sou do interior de São Paulo, não tenho nada a ver com Santo André, mas ficava ali, era de 5 em 5 minutos, né? Falando do sequestro, do cárcere privado, né? De Santo André, né? E logo os vizinhos, né, ouvindo o que estava acontecendo, chamaram a polícia, né, foram duas vertentes, né, da polícia militar. Um foi o GAT, né, e o outro acho que era alguma coisa da operação tática da polícia militar, que eu não lembro agora, eu li ontem, mas eu não me recordo. Um deles foi o GAT, né, e o outro foi uma outra vertente da polícia militar, né, que foram tentando negociar com ele, né, tem tudo o que aconteceu, né, durante os 5 dias, né, e eu vou falar uma coisa para você, erraram muito, né, muito, né, principalmente a imprensa, tanto a imprensa quanto a polícia, né, a imprensa fazendo aquela cobertura de 5 em 5 minutos, né? Teve uma hora naquela foto icônica da Eloá na janela, né? Pegando uma marmita, né? Através de uma corda feita de lençóis, né? Fazendo esse sinal, falando que tava tudo bem, tudo mais, né? E os policiais falando na linha, ligando para a casa dela lá o tempo inteiro, tentando negociar com o Lindenberg. E a imprensa lá enchendo o saco mesmo, porque eu vou falar, né? Quem se lembra, né? Todo mundo sabe que tem uma emissora aqui, né? Uma emissora nacional, onde não tem muita pontuação de audiência, essa emissora, e uma apresentadora, né, de televisão, né, pegou e ligou, né, e entrevistou o Lindenberg e a Eloá, bem no meio do cárcere, atrapalhando totalmente as negociações da polícia na época, para aumentar a audiência, sabe? Ou seja, colocando a vida de uma menina de 15 anos em risco para dar audiência, sabe? Isso porque eu pesquisei, essa apresentadora é formada pela faculdade Casper Libero. A Casper Libero é uma das maiores faculdades de comunicação social do Brasil, né? A que ponto, né? Ela fez para ganhar audiência, né? É excelente a imprensa brasileira, né? Para não falar outro nome aqui, né? Tô ironizando, né? Pegou, fez uma entrevista, isso marcou mais de... A emissora acho que tinha 1 ponto de audiência, foi para 5 pontos de audiência no Ibope, né? E para piorar a situação, né? Acho que foi no segundo dia, terceiro dia, o Lindenberg liberou a Nayara, por isso que eu tô falando que ela é uma segunda vítima. Liberou, né, ela, e a polícia, né, muito inteligente, pegou e pediu para Nayara voltar pro lugar do cárcere 24 horas depois, para ajudar nas negociações, para intermediar as negociações da polícia. Gente, colocou outra menor de idade na época em perigo, né? É um absurdo, acho que foi uns sequências assim mais absurdas, né? Mas chegou no dia 18 de outubro, né? Numa sexta, um sábado à noite, não lembro se foi na sexta ou no sábado, né? Só sei que foi no dia 18 de outubro de 2008. É claro que não teria como negociar mais, porque o Lindenberg não queria mais negociar,
e não tinha como a Eloá ficar por muito mais tempo ali, né? A polícia ouviu disparos dentro do apartamento da Eloá, né? E com isso a polícia, né, o GAT, né, foi o próprio GAT, colocou uma bomba na porta do apartamento da Eloá, estourou essa bomba, arrombando o apartamento da Eloá. E infelizmente, né, a Nayara saiu andando com um tiro no rosto e a Eloá saiu carregada por um policial, né, provavelmente teria, né, que mais tarde ficou sabendo que tomou um tiro na cabeça e outro na virilha, vindo a falecer no mesmo dia, às 11h30 da noite, por morte cerebral, tá? O Lindenberg foi imobilizado pela polícia, foi preso, prestou depoimento, tá? Muito criticado no jeito... Eu não vou entrar nesse mérito, eu não sou criminalista, tá? Não vou entrar nesse mérito, né, de como ele foi abordado, se não foi abordado de forma correta, se foi abordado de forma correta, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas agora eu vou passar para o julgamento, gente. É o seguinte, o julgamento vou fazer muita ressalva, tá? Então, assim, não teria sido tão polêmico, na minha opinião, esse julgamento, né? Mas claro, ele foi condenado, ele foi condenado, é óbvio que ia ser condenado, por mais que ele tivesse uma melhor defesa. Mas, gente, não teria sido tão polêmico se não fosse uma figura. Se vocês estão olhando pra minha cara, já tá até vendo, né? Se não fosse a própria advogada de defesa dele, né? Que, assim, na minha opinião, e eu vou dar minha opinião como advogada, na época eu tinha 16 anos, tá? Eu tive vergonha dela na época? Tive. Eu tenho vergonha disso hoje? Tenho. Ainda tenho. Por quê? Não é o fato de ser criminalista, eu sou civilista, mas não é o fato de ela ser criminalista ou não, isso independe de área, tá? Advogado é advogado. Mas o fato de como ela agiu no tribunal, ela, sinceramente, ela pode ter tido tudo, menos técnica e menos controle emocional, que é uma coisa que, duas coisas que advogado tem que ter muito, técnica e controle emocional. Ela não teve, tá? Ela agiu pra mim como se fosse uma criança mimada, tá? Uma criança mimada, é claro que teve aquele momento caloroso, né? Aquele momento que ela quase, aí alguns falam que ela desacatou, outros falam que ela não desacatou a juíza, né? No caso, né? É lógico que tanto pelo estatuto da OAB quanto pelo código de ética, o advogado ele não pode ter medo de desagradar o magistrado, tá? Porém, a postura dela em tribuna, não falo da postura dela em específico no que aconteceu, mas a postura dela no geral, no julgamento inteiro, tá? Que nem no início do julgamento ela falava que se tal testemunha tivesse no tribunal, ela ia sair do plenário, né? Tribunal do júri também se fala plenário, tá? Não é só Congresso Nacional, não. Ela falava que tal testemunha, se ficasse ali, ela ia sair do plenário. Mas se essa mesma testemunha saísse do plenário, ela ia sair do plenário também, né? Fora também as entrevistas que ela deu para a imprensa, né? Isso daí deixou uma certa dúvida em mim, né? Se isso viola o código de ética da OAB ou não, né? Várias vezes também que ela fez, principalmente a Nayara, né? A Nayara
como eu falei antes, a Nayara foi testemunha, né? Foi uma das testemunhas cabais aí, uma das testemunhas principais aí do julgamento, né? E ela fez a Nayara chorar, né? No julgamento, tá? No depoimento dela. Fez a Nayara chorar, né? Fez a Nayara chorar durante o julgamento, intimidando a Nayara, né, gente? Isso não se faz, tá? Não se faz em nenhuma hipótese. Você tem que ser cordial, tá? E respeitoso com a testemunha, assim como os profissionais que estão ali dentro, tá? E ela fez a Nayara chorar, tá? E ainda falou que o choro da Nayara foi um teatro. Então, assim, ela agiu, pra mim, ela agiu como se fosse uma criança mimada, tá? Se não fizesse do jeito dela, ela dava chilique no tribunal. E eu acho que não pegou bem, tá? Não pegou bem, isso fica até chato, né? Eu vejo hoje que muitas vezes o que ela fez pode se tornar até deixar uma imagem obscura, né? Deixar uma imagem ruim sobre os advogados, especialmente aqueles que são criminalistas, tá? O Lindenberg foi condenado a 98 anos de prisão, tá? Porque ele foi denunciado pelo Ministério Público e pelo advogado de acusação também à época por vários crimes, né? Cárcere privado, homicídio, porque né, foi em 2008, então o julgamento em 2012, o feminicídio só começou em 2015. Então não foi feminicídio, tá? Não foi julgado como feminicídio. Foram homicídio, homicídio qualificado, 2 tentativas de homicídio, disparo de arma de fogo e outros crimes que ele tinha cometido até antes mesmo do que desse cárcere privado com a Eloá, tá? Causa repercussão nacional até hoje, é dado como um dos casos, assim, maiores casos de feminicídio do país, né? E foi passado em maio do ano passado no programa Linha Direta. Foi o primeiro caso a ser passado, né? Na nova temporada e na nova leva de episódios aí do programa Linha Direta, que hoje é apresentado pelo Pedro Bial na Globo. Então é isso, tá, gente? Hoje foi o caso da Eloá e outras coisas também que eu vou falar também aqui, que vários profissionais bons mesmo, que trabalham no exterior, né, Estados Unidos, Rússia, trabalham em outros países, né, profissionais brasileiros que trabalham em outros países que são dessa área, né, apontaram muitos e muitos erros, né, tanto por parte da polícia, né, que poderia ter feito mais coisas e poderia ter agido de forma mais rápida, preservando a vida da Eloá, né, e antes dos 5 dias, né, ao invés de ter passado 5 dias, poderia ter agido antes, no mesmo dia, né, ou ter passado somente 24 horas, né, eles apontam várias coisas, né, isso vocês podem ver vários vídeos do YouTube, reportagens, documentários, tá, que falam sobre isso, né, sobre os vários erros por parte da polícia. E não posso nem falar muito da imprensa, né, que a imprensa, desculpa, mas cagou e sentou em cima nesse caso, né. A apresentadora, eu quase falei o nome dela, a apresentadora aí foi muito criticada na época. E por incrível que pareça, no ano passado, quando passaram o caso dela no programa Linha Direta, a própria apresentadora disse que não se arrepende, né? Será que ela não vê que isso custou a vida de uma menina? Isso ela não vê, né? Porque não é com parente dela, né? Viu? Parabéns, viu, imprensa? Vocês arrasaram isso aí. Sinceramente. Arrasaram. Mas do lado pior.
tá? Então é isso, gente. Esse foi o caso que eu trouxe hoje, tá? É um caso que deu muito pano pra manga e eu posso falar com total propriedade porque eu vi tudo. Eu tinha 12 anos na época do crime, 16 anos na época do julgamento, né? Se eu falar tudo o que eu penso aqui sobre isso, esse vídeo vai para mais de 1 hora, porque já tá dando 25 minutos, tá? Então é isso, gente. Semana que vem eu trago outro caso, tá? Pra terceira semana de março. E comentem, curtem, compartilhem, dê seu like e me sigam no Instagram, @marinakdv, e inscrevam-se no canal, tá bom? Um beijo pra vocês e até semana que vem.